Olá, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Nós estamos começando aqui mais uma conversa com os candidatos à prefeitura da maior cidade da América Latina, do hemisfério sul do nosso planeta. Estou falando de São Paulo e hoje estou falando do atual prefeito Ricardo Nunes. Prefeito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Paulo. Uma alegria poder estar de novo contigo aqui. E poder falar da cidade, né? Um abraço a todos que estão aí nos assistindo. Espero que gostem. Vamos lá, vamos conversar muito. Eu quero saber como é que tá essa campanha aí, os primeiros dias, o que você tem sentido? Bem aquecida, né? Começou diferente das outras campanhas, muito agitada, mas tá legal. Tô dormindo menos, trabalhando mais, né? Tem que cuidar da cidade, fazer as agendas de campanha. Um pouco preocupado com o tom que tá levando em algumas situações. Acho que a gente precisa agora dar uma decantada, né, dar uma ajustada, levar o tema da cidade para a campanha, para as pessoas poderem ter o direito de escolher a melhor proposta, o melhor perfil. Né? Acho que vim agora para o mundo real, acho que é o que eu espero, que eu vou tentar contribuir. O prefeito, quando o senhor fala que o senhor está preocupado com o tom, o senhor quer dizer do Pablo Marçal? Também. Acho que tá muito elevado do ponto de vista dos cortes e da fala, né, das propostas que são mirabolantes, não são execuíveis. E aí é ruim, né? Porque alguém fala assim, vou fazer tal coisa, vou fazer propaganda para ele, vou fazer tal coisa. A gente sabe que não dá para fazer. Quando a gente fala não dá para fazer, como é que a população entende isso? Ele está dizendo que não quer fazer, né? Porque tem que ter o pé no chão. Existe a lei de responsabilidade fiscal, existe uma correlação entre receita corrente e despesa corrente, existe uma questão de arrecadação, existe uma série de questões. Você acha que essas propostas que ele está colocando na campanha dele, com os cortes, são inexequíveis? Paulo, eu não acho. Eu tenho certeza, e quem está te falando é alguém que ficou na Câmara Municipal durante 8 anos trabalhando o orçamento da cidade. Por exemplo, um teleférico, não existe a possibilidade de ser construído? Absolutamente zero. Um teleférico cabe 4 ou 6 pessoas, dependendo do bondinho, a velocidade média ali, 15 km por hora, é mais devagar do que uma bicicleta, né? Imagina você andando de bicicleta. Um ônibus, né, cabe ali 80 pessoas, médio, né? Você tem os maiores, menores. E tem uma questão do relevo da cidade, né? Então, isso são os próprios especialistas que falam, você não tem como fazer o transporte de massa, são 7 milhões de passageiros por dia. Então, para o senhor é fumaça isso? É uma fumaça bem fumaça. Vamos imaginar que 10% de quem usa o transporte coletivo vai usar o teleférico. Seriam 700 mil pessoas. Divide por 6 lugares. Né? Então é uma conta simples, que não precisa nem ser um grande especialista para você ver que aquilo ali não tem nenhum fundamento, não tem nenhum propósito. O teleférico ele é usado em alguns locais que tem uma diferença muito grande, né, de relevo para uma população menor. Isso aqui é maior do que muitos países, né, Paulo? São 12 milhões de pessoas. Portugal tem 10. A nossa cidade tem 12 milhões. Você fez a entrada aqui falando de algo que eu gosto de destacar muito. Maior cidade da América grande, Latina. Né, maior cidade, né, do hemisfério sul. Quer dizer, é muito grande, tem toda a sua complexidade. E os temas têm que ser tratados com seriedade. Mas, prefeito, eu tenho uma dúvida. Porque, olhando do ponto de vista prático, se a gente olhar números, dados, propostas, realmente isso que o senhor está falando faz sentido. Mas o eleitor de São Paulo está preocupado com proposta? Precisa estar. E aí vai caber a nós, candidatos sérios, né, com a contribuição de vocês que são comunicadores, e entender que uma eleição ela é uma plataforma de levar as propostas viáveis, de você poder falar da sua história, da sua capacidade de realizar suas propostas. Então a gente tem aí candidato que tem pouca experiência, e quando faz uma proposta dessa, você fala assim, puxa vida, será que ele está levando a sério? Será que o objetivo não é só ter realmente mais seguidores, né? Fazer lacração para poder monetizar mais? Será? Fica um tanto de será, porque é tão absurdo, é tão desconecto da realidade, é tão impossível, que você fala, não é possível um negócio desse, né? Falar assim, eu vou acabar com a fila de exames em 18 semanas. Quer dizer, é algo... Aí diz que vai usar os hospitais das cidades vizinhas, né? Lá tem problema de fila maior que nós, não tem estrutura que nós temos aqui. A cidade de São Paulo recebe, inclusive, em torno de 10% das pessoas de outros municípios para fazer as cirurgias aqui, exames aqui. Nós fizemos no ano passado 70 milhões de exames. Nós tínhamos, em 2016, no final da gestão do Haddad, 81 mil profissionais da saúde. Nós elevamos para 118 mil, né? Portanto, 37 mil a mais.
O Bruno e eu ampliamos 10 hospitais. Eram 20, hoje tem 30. Tinham 3 UPAs até 16. Hoje tem 30 UPAs. Dessas 27, eu inaugurei 18, inauguro mais 4, portanto 22. A gente ampliou tanto. Orçamento, eram 10 bilhões em 2016. Eu elevei para 20 bilhões, porque eu consegui cuidar de algo importante, que é a saúde financeira, que com a saúde financeira você consegue cuidar da saúde das pessoas, da educação. Então a gente sabe o que é possível, o que não é possível. Quando vem alguém colocando coisas impossíveis, você fala, não é sério, né? É preocupante. Mas, prefeito, o senhor não teme que a eleição, por exemplo, de 2022, aqui de São Paulo, em que o Rodrigo Garcia tinha o mesmo discurso que o senhor, igualzinho, uma coisa de gestão, ele era a situação, estava no poder, tinha propostas, defendia com clareza aquilo e foi engolido por uma polarização radicalizada que acabou elegendo, inclusive, o próprio governador Tarcísio, que nem de São Paulo era. O senhor não tem... É bem diferente, Paulo. O senhor acha diferente? Não é o mesmo filme? É muito diferente. Por quê? Primeiro que o Tarcísio é um técnico, era ministro, portanto, tinha uma bagagem de experiência administrativa, foi muito exitoso nas suas ações como ministro. Na candidatura, ele colocou as coisas muito sérias. Por exemplo, várias vezes eu vi prefeitos falar para o Tarcísio, olha, abre um hospital aqui. Ele falou assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou prometer, porque não é abrir um hospital que eu vou resolver. Porque se eu tenho um hospital ali que está com leito vazio, eu preciso ativar aqueles leitos. Vai ficar mais econômico. Então ele tinha uma verdade. Não teve uma proposta do Tarcísio que foi colocada que não fosse viável. Então ele falou que ia fazer a privatização da Sabesp, demonstrou que tinha experiência para isso, porque ele fez várias privatizações enquanto ministro, né? Tem um histórico enorme. Sim. Ele falou da revitalização do centro, que ia me ajudar, lançou agora o projeto da revitalização do centro, ou seja, tudo aquilo que o Tarcísio colocou na sua campanha não tinha nada mirabolante. A gente está com algumas pessoas que não têm nenhuma experiência administrativa, zero. E com propostas lunáticas. Então, não dá para comparar, né? Um cara centrado, preparado que nem o Tarcísio, com esses candidatos que estão aí, né? Porque chega no limite da irresponsabilidade você prometer aquilo que não é possível, né? Não tem mínimo cabimento. Você tem segurança do apoio de Jair Bolsonaro à sua candidatura? Tenho total segurança, até porque... Aí é que entra a questão do Pablo Marçal de novo. Né? Ele tem uma capacidade muito grande de comunicação sem utilizar a verdade, que ele coloca como se o presidente Bolsonaro estivesse o apoiando. Você entrava na página dele e a primeira foto lá fixada era ele com o presidente Bolsonaro. E o presidente sempre falando, não te apoio o Ricardo. Então ele vai criando na cabeça das pessoas, com a capacidade que ele tem, e isso a gente tem que reconhecer, que ele tem uma capacidade de comunicação enorme, é muito bom naquilo que faz com rede social, que eu não teria condições de fazer nunca isso, porque ele evidentemente estudou e trabalhou muitos anos naquilo. Como eu me preparei muito tempo para ser vice-prefeito e prefeito, muitos anos, só de vereador 8 anos. Né? Então, o que tem essa questão? Ele tenta passar para a cabeça das pessoas que existe isso, coloca muita mentira para tentar dizer que eu sou de esquerda, confunde a cabeça do eleitor mais conservador. Dá um exemplo concreto. É justo ele falar que eu, Boulos e Datena jantamos? Que é uma mentira. Ele solta isso, aí fica. Essa mentira vai andando. Eu nunca conversei com Boulos, nunca conversei. Né? Não tenho a mínima ideia do que ele faz da vida dele. Então ele criou isso. O senhor até ameaçou processar o Datena no debate, né? No debate da Band, você não tem nada? Não, eu processei. Processou? Processei, está andando o processo. Com relação agora a essa questão de derrubar a rede dele. Que chegou num absurdo dele falar o seguinte, olha, o Ricardo Nunes foi atrás do Lula, olha o nível de loucura dele, né? Uma coisa de psicopata. É uma decisão judicial, né? Foi judicial, então, mas ele falou, deu entrevistas para várias emissoras dizendo não, que eu nunca conversei com Lula, nunca conversei. Então, nunca falei. Aí ele joga essas mentiras. Quer dizer, então ele tem uma especialidade de criar mentira que você fica assustado. Fala, nossa. O prefeito, sobre essa suspensão das redes sociais do candidato Pablo Marçal, né? Eu vi que o senhor deu um posicionamento dizendo que o senhor é contra a censura e tal. Mas o senhor acha justo essa suspensão? É uma suspensão justa? Ela deveria mesmo acontecer? Olha, foi muito bem estudado lá, pelas informações que eu tive, pela lei eleitoral, pelo juiz eleitoral, de que não é uma censura, até porque ele tem outras redes,
e que ele estaria proibido de fazer algo que é ilegal, que é monetizar, que é usar recursos para uma campanha eleitoral, fazendo com que o jogo ficasse desequilibrado. Então, o abuso do poder econômico, né? E eu cheguei a ver vários vídeos, inclusive do próprio Pablo Marçal, dizendo como faz os cortes. Tem uma plataforma, acho que chama Discovery, de várias pessoas falando, vem cá, faz o corte, você vai ganhar não sei. Ele falando várias vezes. Eu tenho gente que ganha 10 mil, que ganha 100 mil, que ganha 200 mil. Eu lembro um vídeo dele falando assim, o cara ganhou só 3 mil, pô, esse cara é fraco, ele precisa ganhar. Então, ele vai pagando para as pessoas fazerem aquilo para ir reproduzindo os vídeos dele. Então, não é correto, não está previsto na lei, portanto, está suscetível a ter uma ação do judiciário, como aconteceu. O prefeito... Como eu também não posso ter abuso do poder político, Sim. O religioso não pode ter abuso do poder religioso, né? A gente tem que ter essa regra bem definida. Eu estava fazendo uma análise esses dias com alguns amigos. Eu temo muito que a eleição de São Paulo nesse ano possa vir a ser judicializada pela primeira vez na história, se eu não estou enganado. Porque, supondo, caso o Pablo Marçal, por exemplo, vença uma eleição, o senhor ingressa na justiça questionando por conta desse episódio, não? Não, se ele ganhar a eleição e a Justiça Eleitoral confirmar, isso aí eu vou lá e vou dar parabéns para ele e torcer para que dê certo. A coisa boa é que não vai acontecer isso. Ou seja, o bom é que isso não vai acontecer. Ele não vai ganhar a eleição. Ela não vai ser judicializada. Não, porque ele não vai ganhar. O Paulo, é muito claro. Olha, a população, ela não gosta de ser enganada. A hora que ela perceber que ela está sendo enganada, que são mentiras. Eu estou te falando só comigo, 2 mentiras aqui. E ele disse que eu jantei com Boulos e com Datena. É uma mentira isso. Ele disse que eu procurei o Lula. É uma mentira. A única vez na minha vida que eu tive com Lula, que ele passou por mim e me deu a mão, foi uma vez que teve uma reunião em Brasília, que ele chamou todos os prefeitos de capitais para discutir naquele momento que estava tendo aquelas ações nas escolas. Lembra daquelas? Lembro. Aquelas agressões. Nunca tive. Então ele solta essa mentira. Aí ele fala de teleférico, fala de exame, fala de triplicagem, fala... É um volume de mentira constante. A hora que as pessoas perceberem, qualquer um de nós, se você vê alguém do seu lado que está mentindo, o que você vai fazer? Você afasta, né? Você, no primeiro momento, você vai acreditando ali. Então, quando você vê que é mentira... Então, é óbvio que ele vai despencar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque está muito claro, né, a questão do caráter. Porque não é possível que alguém minta tanto e possa ter caráter. Não, né? A questão do caráter está intrinsecamente ligado com a verdade. Então, é algo que é natural que vai acontecer. Uhum. É natural, né? E outra coisa, depois do negócio de Salvador da Prata, a gente já viu Collor de Mello, já vimos tantas situações. Prefeito, algumas notícias hoje deram que o senhor confirmou a ida ao 7 de setembro na Avenida Paulista, um movimento que tem a sua maioria pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor vai e o senhor é adepto a isso? Não, eu vou porque o chamado para esse evento, né, ele é um evento que fala, que está posso até puxar aqui, ele fala com relação à questão do direito, da liberdade, né, da fortalecimento da democracia. Né? E tem uma coisa que eu acho importante colocar. Seja a Prefeitura de São Paulo, o Governo de Estado, a Presidência, o STJ, o STF, qualquer ele tem que ter um equilíbrio e precisa ter transparência. Né? As denúncias vindas pela Folha de São Paulo são gravíssimas. Não estou culpando ninguém, porque seria até uma injustiça. Eu iria contra o que eu sempre defendi, né? Do direito das pessoas poderem se defender, do contraditório. Não estou fazendo julgamento. Mas é preciso um esclarecimento. É preciso que tenha um esclarecimento muito contundente com relação a esse tema. E uma vez esclarecido, para a sociedade, para você, para mim, para quem está nos assistindo, tudo bem. Mas o senhor é a favor ou é contra o impeachment do Alexandre de Moraes? Eu não posso sequer opinar sobre isso. Por quê? Eu falo muito claramente. Não gosto de fugir de nenhuma pergunta, sim, mas por que eu vou te dizer? Quem define isso são os senadores. Porque há um simbolismo da sua presença num 7 de setembro que tenha essa pauta prioritária, não tem? Tem um simbolismo muito grande de aceitação a essa tese. Não, mas eu discordo. Pedir prisão, pedir não sei o quê. A gente tem que ter sempre todo o processo de julgamento, de ampla defesa. Né? Isso é o que mais tem de rico na democracia. Né? E é justamente isso, é um questionamento, precisa ser explicado. Né? Tá tendo o direito de todos serem investigados, julgados, investigados de forma imparcial. Isso é fundamental para você, para todo mundo. Todos nós queremos isso. Todos nós, de direita, de centro, de esquerda.
todo mundo quer um judiciário imparcial. Concorda comigo? Sim, claro. Indiscutivelmente. Mas o que acontece? Quem define essa questão são os senadores. São os senadores. Eu sou prefeito de São Paulo. Aquilo que eu falo tem muito peso. Eu tenho que ter responsabilidade do cargo que eu exerço. Eu, como prefeito de São Paulo, tenho que ter um cuidado redobrado nas minhas falas, nos meus posicionamentos. Não que eu vá fugir de qualquer posicionamento, mas eu não posso ser aqui leviano e irresponsável, né? Então, estarei lá? Estarei lá. Por quê? Porque é um ato que na convocação pode ter alguém que fale alguma coisa ou outra, aí cada um vai responder pelos seus atos. O que tem de chamamento para esse ato é um ato que fala da liberdade, o 7 de setembro. O que é o 7 de setembro na essência? É o maior simbolismo, a representação, a conquista da liberdade, né? Da nossa independência. Mas o fundamental é a liberdade. A liberdade é tudo. A liberdade ela é fundamental para que a gente possa ter uma sociedade civilizada, que a democracia realmente esteja, né, na sua plenitude. Então, a minha ida é por conta disso. O senhor acha que o Bolsonaro perdeu uma parte do controle que ele tinha desses votos mais bolsonaristas? O senhor vê com preocupação isso? O senhor tem conversado com o ex-presidente da República? Há uma preocupação dele em relação a isso? Em hipótese alguma. O grande líder da direita é o presidente Bolsonaro. Não vai ser um aproveitador, né, de passagem, que tem posições totalmente divergentes a cada momento, que fala mal do Janones, aí tem reunião com Janones. Então, não adianta a pessoa querer ser duas faces e duas caras. Isso, uma hora, a verdade vem. A verdade, tem até um ditado muito bacana, né? Tem perna curta, é que a perna dele está muito longa, mas vai se resolver isso. A verdade, no final das contas, ela vai ser restabelecida. O grande líder da direita, quem atuou durante tantos anos, fez todos os enfrentamentos, tem rodado o Brasil inteiro falando das questões do conservadorismo, das questões da direita, é o presidente Jair Bolsonaro. Né? Quem que é o Pablo Marçal na ordem do dia? Fez o quê? Participou do quê? Não existe, né? A não ser uma lacração absurda na rede social. Então, do ponto de vista concreto, o que tem essa pessoa? Nada. Muito dinheiro, né? Ninguém sabe de onde veio tanto dinheiro. Um gasto enorme com esse processo, que ninguém sabe a origem, e que precisa ter um pouco mais de transparência, mais de clareza sobre o contexto. Prefeito, como é que o senhor acha, se o Bruno Covas estivesse vivo hoje, como é que o senhor acha que ele reagiria a uma candidatura do Datena à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB? Se o Bruno estivesse vivo, o Datena acho que não seria candidato pelo PSDB, né? Não teria, o PSDB não teria virado o que virou, né? Uma barriga de aluguel, que desconsiderou toda a sua militância. O PSDB e o PT, a gente precisa reconhecer isso, eram os dois partidos que tinham a capilaridade na cidade como um todo com seus diretórios. Era muito polarizado entre os dois partidos, né? Era polarizado, então, mas eram dois partidos organizados, que tinha todos os zonais eleitos, constituídos, né? Concordava 100% com o presidente, ninguém vai ser 100%. Havia militância, né? Militância. Militância, eleição, sofre uma intervenção. Né? A origem do PSDB no país se deu na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Foi daqui que tiveram os grandes líderes do PSDB, Bruno Covas, Fernando Henrique, Montoro, né? Serra, enfim. E quando você tem uma intervenção e aí acaba fazendo uma situação de uma filiação ali em cima da hora para ser candidato, como se o Bruno tivesse... O Datena contradiz tudo que foi o partido, né? A própria social-democracia, do ponto de vista histórico, olhando para a candidatura, eu fico me questionando como é que o Bruno Covas estaria reagindo nesse momento ao ver o partido nessa linha. Acho que não aconteceria, né? Ele teria a liderança do partido. Eu fiquei vendo as matérias do dia da convenção lá, uma convenção sem ninguém, trancada, né? É impressionante aquilo. E os áudios lá do Datena xingando o Aécio lá junto, do Datena xingando o Bruno Covas. Coisa de louco, né? Coisas de PSDB, né, prefeito? Vamos falar um pouquinho da cidade, porque existem algumas iniciativas da sua gestão que foram muito criticadas e muito elogiadas. Eu vou começar pelo caminho mais fácil para o senhor, que são as elogiadas. Tenho conversado com bastante gente que tem elogiado os corredores, as faixas azuis de moto, né? Da onde saiu essa ideia?
A faixa azul, o Ricardo Teixeira, ele era o secretário. E aí um dia ele chega para mim, pede uma reunião, um despacho, e ele vem lá com o pessoal da CT e fala, olha, os técnicos da CT queriam fazer a faixa azul. Eu fiquei com receio daquilo, eu falei, puxa vida, acho que eu não vou fazer isso não. É muito arriscado, mexer com a vida das pessoas, a gente tem que ter uma certeza muito grande de uma ação. É importante as pessoas saberem, né? Qualquer ação do prefeito vai fazer um impacto na vida de milhares de pessoas, né? De milhões de pessoas no caso da cidade de São Paulo. Eu passo muito na Faria Lima, ali é a faixa azul que eu tenho mais contato. É contato. Quantas avenidas foram? A gente está com 165 quilômetros, até o final do ano nós vamos ter 200 quilômetros de faixa azul. Entendi. Agora, aí eu falei, não vou fazer. Insistiram, eu falei, faz o seguinte, faz uma apresentação para mim lá, com mais detalhes. Aí fizeram lá na CT, inclusive fizeram uma faixa azul lá e colocaram umas motos. Uhum. Aí eu vi e tal, né, vi aquele negócio andando e tal. Me convenci que eles tinham bastante firmeza naquela... Aí eu falei, não, vamos fazer. Vamos fazer um pequeno trecho, a 23, que era a avenida que tinha o maior número de óbitos de motociclista. O resultado foi sensacional. Aí a gente foi ampliando para Bandeirantes. Andar na faixa azul é 20 vezes mais seguro do que andar fora da faixa azul. E aqui na nossa cidade, olha que coisa interessante e preocupante. Morre praticamente um motociclista por dia. O ano tem 365 dias. Uhum. No ano passado, morreram em acidente de moto 364. 364. É muita gente. É muita gente. Fora a quantidade que a gente tem de motociclistas nos nossos centros de reabilitação, né? Porque acaba quebrando perna, braço, e tem que reabilitar. E aí isso é família que está lá, né? Muitos sem o integrante da família, muitas vezes o pai da família, muitas vezes um parente que está afastado e depende da moto. A gente sabe que a maioria dos motociclistas eles são autônomos, né? E depende daquilo para a sua sobrevivência. Então o foco maior foi o seguinte: quando a gente faz a faixa azul, salva vidas, né? Evita muitos acidentes. Então foi bastante exitoso. Eu vou ser reeleito, vou fazer mais 200 quilômetros no mínimo. Porque realmente foi algo muito importante. O domingo, né? Que o senhor fez. Domingão tarifa zero. O senhor pretende aumentar? Nós vamos fazer a Mamãe Tarifa Zero. O que seria isso? Mamãe Tarifa Zero, e no domingo Tarifa Zero, que iniciou em 17 de dezembro de 2023, nós transportamos mais de 100 milhões de passageiros. É um sucesso, Paulo. Porque é aquela família mais pobre, que um casal e 3 filhos, por exemplo, dá quase R$50. Né? Para a gente não é muito, mas para as famílias pobres é muito dinheiro. E aí ele poder ir visitar um parente, ir num parque, ir numa missa, num culto. Né? Eu fui outro dia no Parque do Carmo, no domingo. 300 mil pessoas estavam só no Parque do Carmo. Então, aumentou muito a presença das pessoas nos parques aos domingos, fantástico. Então, o Mamãe Tarifa Zero, o que é? Hoje a gente tem vaga de creche para todas as crianças. Pelo 4º ano consecutivo, é uma alegria, um orgulho da cidade. 100% das crianças que querem uma vaga de creche têm sua vaga de creche dentro do programa Mãe Paulistana. A mamãe, no 4º mês de gravidez, já escolhe que creche que o seu filho vai estudar assim que nascer. Olha que avanço importante, né? E tem mães que precisam, às vezes, ir até uma creche para ir trabalhar ou, né, deixar o seu filho. Não é atendido pelo Baby Tag. Então, a gente vai dar a tarifa gratuita para a mamãe que tem os filhos nas nossas creches. Aquelas que, né, não são atendidas pelo transporte escolar gratuito. E você já tem ideia do número disso? Nós temos 340 mil crianças na creche. A gente tem muitas residências que já são perto das creches. Tem as mamães que já são atendidas, porque a gente tinha um transporte escolar gratuito, que não atendia bebê. A gente criou o Baby Tag, então atende bebê também. Uhum. Mas tem algumas situações que a gente deve chegar em torno de 100 mil mães que pode precisar, né? Mas todas que precisarem vão ter. Mas a estimativa é de que sejam 100 mil mães que vão utilizar. Prefeito, todos os candidatos que sentam aqui para conversar com a gente, eu tenho feito uma pergunta sobre as subprefeituras. O senhor pretende manter o número das subprefeituras, aumentar, diminuir, seguir do jeito que está? Como é que o senhor está vendo as subprefeituras nos próximos 4 anos? Eu pretendo manter, talvez algum ajuste ou outro, né? Mas a princípio manter, são 32, 96 distritos. Né? Outra doideira do Pablo que vai fazer uma por distrito, né? Isso aumentaria o gasto público, né? Para você colocar uma subprefeitura, você tem que pôr o subprefeito, o chefe de gabinete, o CAF, coordenador de finanças, o CPO de obras, o CPDU de planejamento de urbanismo, a assessoria de imprensa. É inimaginável, né? É desconhecer por total e completo. Em vez de pegar esse monte de dinheiro
Ainda bem que não vai ganhar, né? Porque não vai arrebentar com a cidade. Pegar esse monte de dinheiro, a gente precisa pôr na prefeitura e ampliar. É o que a gente vai fazer, o orçamento participativo. Eu criei uma inovação importante. O pessoal que participa das subprefeituras no Conselho Participativo, que são aquelas pessoas que são eleitas, a gente, já é o 3º ano, a gente destinou 6 milhões de reais para cada subprefeitura e é o conselho que define onde vai ser colocado o recurso. O Conselho Participativo faz a reunião e a ata e eles definem aonde o recurso será aplicado. Isso era algo que não existia, né? Porque o Conselho Participativo sempre foi muito consultivo, né? Muito consultivo, de prateleira, de ilustrativo, né? Hoje não, hoje tem uma definição. Eles definem, o Conselho Participativo define em cada subprefeitura aonde vai ser aplicado 6 milhões de reais. Então isso é fundamental. E a gente ampliar os investimentos na subprefeitura, né? Eu ampliei bastante nas nossas 32 subprefeituras, então eu acho que o caminho é o que a gente está fazendo, que é fortalecer a subprefeitura, né? Descentralizar, fortalecer a participação da sociedade através dos conselhos participativos que são eleitos democraticamente. Então essa é a linha. Não inchar a máquina, né? A gente vai numa linha de enxugar a máquina. Prefeito, falamos de coisas positivas, vamos falar um pouquinho das negativas agora. Muitas notícias nos últimos meses foram colocadas aí na imprensa em relação à corrupção no transporte público da cidade de São Paulo. Muita gente, inclusive, atrelando o transporte público a uma atuação do próprio PCC. O senhor deixa claro que o senhor não tem nenhum tipo de envolvimento nisso. Mas eu quero ir para uma outra linha. Eu quero entender o que a prefeitura está fazendo para que o transporte público não seja corrupto. Olha, essa pergunta é muito importante, né? Até porque a gente sempre acaba sendo vítima de colocações maldosas. O próprio Datena, uma das ações que eu estou propondo contra ele é por conta de que ele, no debate, disse que teria algum envolvimento com o PCC. No Roda Viva, um jornalista fantástico do Estadão, que eu esqueci o nome, ele pega e fala: Datena, eu li todos os processos, todos, em nenhum cita nada do prefeito Ricardo Nunes. Aí ele fala: não, mas eu não falei aí, né? É que falar mal das pessoas, né, atingir a honra, é como você pegar uma folha, pica em 1000 pedacinhos, vai no prédio e solta no ar. Né? Como é que você depois reúne, né? Então isso é complicado. O que a gente está fazendo? Nós entramos como assistente de acusação no processo de investigação que o Ministério Público propôs à Justiça, à Prefeitura. Eu pedi e a Justiça aceitou, a Prefeitura é assistente de acusação. A intervenção nas empresas, né, porque tem 2 empresas com intervenção. Lembrando, Paulo, que uma foi determinação judicial, a Transvolf, e a outra foi opção minha, eu que decidi fazer a intervenção na UpBus. Então, fizemos lá a intervenção, inclusive uma intervenção bastante diferenciada. O que eu fiz? Eu peguei e coloquei em cada uma delas um funcionário de carreira da SP Trans. Em uma tem um funcionário que tem 35 anos de carreira, o outro tem 37 anos de carreira, mas não só essa pessoa. Está junto lá um procurador, que é concursado, um auditor fiscal, que é concursado, e um da controladoria, que é concursado. Então, a gente colocou um grupo, né, em cada uma das empresas para poderem fazer as ações da intervenção. Agora, o que é importante falar sobre esse tema, que é fundamental? Quando começou essa questão do transporte dessas empresas, né, que essas são normalmente empresas que vieram originárias lá das cooperativas, na época do PITA. E são muito poucas, né? Poucas empresas, tem um certo conglomerado ali que atuam há décadas. Exatamente. Então, a gente tinha as empresas que tinham as concessões. Na época do PITA, o PITA estava naquela saía, não saía. Sim, eu me lembro. Não tinha estabilidade no cargo, perdeu o poder, a governança. Começou aquele monte de perua a trabalhar clandestinamente, né? Não teve pulso ali para poder parar aquilo. Foi tomando corpo e viraram aquelas cooperativas. Quando entra o PT, a Marta, o que eles fazem? Pegam aquelas cooperativas e fazem um contrato de emergência. Concorda? É importante colocar isso para as pessoas. Só para explicar, o contrato de emergência não necessariamente tem a obrigatoriedade de se fazer licitação, que é aquele processo um pouco mais demorado, que leva em consideração várias propostas, tem um julgamento público, só para as pessoas terem o contrato de emergência é uma canetada. Na verdade, que não precisaria de qualquer emergência. Não tinha, né? Já estavam lá operando, não tinha uma emergência, né? Às vezes você tem uma obra de emergência porque está lá uma casa caindo num córrego,
fez um buraco na pista, aquele viaduto, que tinha aqui o T5, quando o Bruno era prefeito, que colapsou. Então ali teve que fazer um mapa de emergência, porque parou todo o trânsito da cidade. Então não dá para ficar um ano fazendo licitação. Tinha que fazer um mapa de emergência para corrigir ali aquela ponte. Bom, aí eles fizeram a emergência na gestão do PT e foi se renovando essa emergência por vários governos. Tentaram se fazer licitação, não fizeram. E o que chegou e transformou essas cooperativas em empresa? Foi na outra gestão do PT. Qual? Do Haddad. Então foi na gestão da Marta, que colocou essas cooperativas para dentro. Na gestão do Haddad, transformou as cooperativas em empresa, ambas gestão do PT. E quando chegou no Bruno Covas, falou, temos que fazer licitação disso. Não dá para ficar emergência. Fez a licitação. Licitação segue a lei 8666, que você conhece muito bem. Sim. E na lei 866 da licitação está lá o que você pode pedir, o que você tem que pedir. Vários, acho que são 14 itens, se não me engano. Qual que era um dos itens? Certidão da Receita Federal. Certidão da Receita Federal. Eles apresentaram? As 32 que tem a concessão hoje? Apresentaram. Então tá, ok. Tique. Certidão da Fazenda Estadual. Tinha? Tinha. Certidão Municipal. Tinha. Os documentos necessários. FGTS, INSS, o cartão do CNPJ, que é emitido pelo Ministério da Fazenda, o contrato social e o atestado de capacidade técnica. E eles tinham. Por quê? Porque eles já estavam operando no sistema. Concluiu a licitação com a documentação, né, dentro principalmente do contexto de impessoalidade, apresentou o documento e foi homologado às empresas que estão com um contrato, não mais de emergência, um contrato firmado de um processo de licitatório. Há 2 anos atrás, né, estava no começo ali da minha gestão, teve um problema de uma investigação da Polícia Civil. Aí eu peço para a Procuradora-Geral do município, doutora Marina Magro, e o Controlador-Geral, doutor Daniel Falcão, chamo eles na minha sala e falo o seguinte, tem essa situação aqui, vão até o Ministério Público, estou avisando o doutor Sarrubo, e procurem lá o procurador, né, peça celeridade nessas investigações e coloque toda a prefeitura à disposição para trabalhar em conjunto para esclarecer logo isso. Foram lá, tiveram a reunião. Passado 2 anos, agora recentemente, teve essa operação do Ministério Público. Qual foi o promotor que liderou? Dr. Lincoln. Qual foi o promotor que recebeu a doutora Maria e o doutor Daniel há 2 anos? Dr. Lincoln. É um promotor que recebeu a gente há 2 anos atrás. Que né? teve uma atuação forte, inclusive, na Lava Jato. Né? Que ele é um grande promotor, corajoso, especialista em combate ao PCC. Né? Então, só para poder dizer que foi a prefeitura que tomou a iniciativa de ir lá pedir, colocar à disposição. Né? O que você quer dizer é que teve uma postura ativa da tua parte. Ativa. Eu fiz a intervenção na PIBOS sem decisão judicial. Nós pedimos para a prefeitura entrar como assistente de acusação, acatado pela justiça. A prefeitura é assistente de acusação nesse processo, agora está tramitando. Quando terminar, o que vai acontecer? Terão pessoas inocentadas ou terão pessoas condenadas. Não vai ter 2 situações. Se forem inocentadas, acabou. Se forem culpadas, aí, obviamente, que eu não vou esperar nem o dia seguinte. Será no mesmo dia para fazer a rescisão do contrato. Porque hoje não existe motivo para fazer a rescisão do contrato. Né? As pessoas por que não rescinde o contrato? Sim. O contrato, se eu fosse fazer uma rescisão agora, ia ter uma multa bilionária de rescisão contratual. E também existe o serviço sendo prestado para as pessoas. E tem um serviço sendo prestado que está... vira um caos. Né? Essas 2 empresas que estão com intervenção, elas têm em torno de 1.500 ônibus e transportam mais de 700 mil pessoas por dia. O que o senhor quer dizer é que o senhor tem uma postura ativa de combate à corrupção em relação a essa prática no transporte. E sobre a Cracolândia, prefeito? Um tema que a cidade de São Paulo sempre tem que discutir, principalmente em época de eleição, e a situação ela sempre se repete. Né? A gente está vendo várias e várias operações, desde o início do ano, principalmente, e numa parceria forte do senhor com o governador Tarcísio nessa questão. Mas eu também vou por uma outra linha. Existe solução daquele lugar? Existe. Existe mesmo? Paulo, existe, e o que a gente vem desenvolvendo é possível afirmar isso. Por quê? Cracolândia, 30 anos de problema. Né? Não começou agora, recente. 30 anos que existe a Cracolândia. 2015, 2016, tinham ali em torno de 4 mil usuários. Se você colocar lá no Google, né, Cracolândia 2015, quantidade de usuários, vai estar escrito lá, vai estar as fotos, vai estar tudo. 4 mil. Quantos tem hoje? 900. 900 é muito? É muito. Mas se a gente sair de 4 mil para 900, é um avanço, obviamente. E por que a gente conseguiu avançar?
trabalho conjunto da Prefeitura de Estado. Só a Prefeitura sozinha consegue? Não. Só o Estado sozinho consegue? Não. É algo que precisa ter os dois governos atuando junto. E a gente tem lá, eu e o Tarcísio, todos os dias, agentes de saúde e de assistência social, convencendo as pessoas a irem para tratamento. Tanto é que hoje nós temos mais de 2.500 pessoas em tratamento nos nossos equipamentos do Estado e da Prefeitura de São Paulo. Prisão de traficantes contínua. Agora, recentemente, teve uma operação muito importante, muito exitosa, que inclusive prendeu o Léo da favela do Moinho e a Janaína da favela do Moinho, que eram, conforme indica as investigações, grandes líderes ali do tráfico de droga. E fora as prisões, que já foram mais de 400 prisões de pessoas que vendem ali na Cracolândia. Então, essa ação conjunta, prender o traficante, ofertar o tratamento e a gente fazendo a reurbanização dos espaços, como, por exemplo, a Praça Princesa Isabel. O que era, se você pegar uma foto aí, põe aí no Google, Praça Princesa Isabel 2020. O senhor acha que no final, por exemplo, do seu próximo mandato, caso o senhor seja eleito, o senhor consegue acabar com esse problema? Olha, eu creio que sim, porque se a gente conseguiu ter esses avanços, agora tem um detalhe importante para a gente poder sempre falar com muita seriedade, né, para quem está nos assistindo. Tem um estudo da Unifesp que traz para a gente um dado importante, Paulo. Qual é o estudo da Unifesp? Dessas pessoas que estão lá hoje, a Unifesp, então não é a prefeitura, não é o Estado, é a Unifesp, né, a universidade. O estudo que ela apresenta diz o seguinte, que 59% daquelas pessoas que estão lá há mais de 5 anos e 37% há mais de 10 anos. Lógico, a gente, né, somos pessoas sensatas e inteligentes. Quem está há 5, 10, 15, 20 anos usando crack, é mais difícil o convencimento. É impossível? Não é impossível, mas é mais difícil. Sim. Então a gente tem todos, se a gente sair daqui agora e for agora para lá, a gente vai ter lá agentes de saúde e da assistência convencendo as pessoas a irem para tratamento. Nós teremos a Polícia Civil fazendo o seu trabalho, a Polícia Militar de forma muito ostensiva e a Guarda Civil Metropolitana, então... E quando a candidata Tabata diz que não há vagas ali, principalmente nas unidades de saúde, para caso quem queira sair de lá e ser atendido imediatamente, isso procede? Não há vagas ali no entorno? Não é verdade, não procede. Inclusive é um desrespeito com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo, com os profissionais, né, de carreira que trabalham lá, com o Estado, tem lá o Hub. A gente tem os CIATs, os CAPs, o Centro de Tratamento Prolongado e as comunidades terapêuticas. Uhum. Então, dependendo para cada tipo de grau da dependência, você tem um leque de opções para as pessoas poderem utilizar. Eu inaugurei 7 CAPs. Né? Então, a gente criou o Centro de Tratamento Prolongado. Não tinha uma inovação. Tem o Hospital Cantareira, que a gente recebe lá os internados. Então, existe todo um conjunto de ações que a gente... Agora, custa uma fortuna isso. Então, a gente vai ter na demanda. Se hoje todos quiserem ir para tratamento, eu e o Tarcísio, a gente arruma local para todo mundo se tratar. O senhor garante, todos ali. Lógico. Quem quiser, tem vaga. Lógico. Se eu conseguir zerar a vaga, fila de creche das crianças, como é que a gente não vai zerar a Cracolândia, que tem 900, né? Eram milhares e milhares de crianças. Então, é algo que eu e o Tarcísio temos assim, como uma determinação pessoal de resolver aquilo. Agora, a gente não tem como fazer isso de uma hora para outra, um problema de 30 anos, mas que está caminhando. Eu estou colocando os dados aqui com muita transparência. Eu publico todos os dias num site qual é a quantidade de pessoas que estão lá. As informações são totalmente publicizadas, porque o que nos dá muita tranquilidade e segurança é a veracidade da informação. Sim. Se eu vier aqui dar uma informação errada, pronto. Não tenho mais moral nenhuma. A gente teve notícias também do envolvimento de alguns GCMs ali no entorno, em operações de corrupção, de suborno. O senhor também teve uma postura ativa em relação a isso de combate? Muito ativa. Em junho do ano passado, até a imprensa noticiou isso. Né? Eu pedi ao Ministério Público a prisão de um GCM. Eu pedi para o Ministério Público. O Ministério Público não acatou e depois arquivou. Justamente aquele que eu pedi a prisão em junho do ano passado, junho de 2023, é um dos que foram presos agora nessa operação integrada do Ministério Público, Governo do Estado e Prefeitura de São Paulo. Então você vê, junho do ano passado, quando a gente teve ali um indício muito forte, eu não tive dúvida de pedir a prisão da pessoa. Todos aqueles que tenham qualquer tipo de envolvimento, por menor que seja, a gente tem uma corregedoria da Guarda Civil Metropolitana muito ativa, muito rígida e comprovado. Logicamente, você tem
todo o direito à pessoa a se defender, ao contraditório, né? Ninguém vai cometer nenhuma ilegalidade, Sim. nenhuma atrocidade com uma pessoa. Então, seguido todo o rito legal, comprovado, não tenha dúvida. Eu mando embora, porque vem para minha mesa. Chegou na minha mesa, manda embora. Agora, o que é importante? São 7.500 guardas civis metropolitanos. Eu fiz o concurso, coloquei 2.000. Eram 5.500, hoje são 7.500. Que é uma instituição que aqueles homens e mulheres dedicam a sua vida para a nossa segurança. Eles saem de casa, põem sua farda, não sabe se vai voltar. Não é justo, né, você querer pegar uma instituição de milhares de pessoas dedicadas ao serviço da sociedade, que por conta de alguns, 3, 5, que cometam algum erro, você querer macular a imagem da instituição. Né? Então, aquelas pessoas que cometeram algum erro, elas têm que ser expulsas. É curioso, né, prefeito? A gente vê tantos anos dessa situação se perdurando, é inimaginável a gente deixar de pensar que existe, obviamente, alguém de dentro do poder público ali municiando essas pessoas, né? Você fala como assim? De haver uma certa estrutura ali de manutenção do status quo, né? E eu acho que essa operação, ela escancara exatamente isso, né? Sim, mas então, a operação, ela tem que partir da Polícia Civil e do Ministério Público, porque são eles que têm competência para poder fazer quebra de sigilo telefônico. Né? Como é que a prefeitura vai poder saber se alguém está cometendo o crime de tráfico de drogas, se não for a GCM lá e pegar no flagrante? Aquele lá a gente pega direto. Só esse ano foram mais de 400. A grande questão é pegar o traficante mesmo, né, que leva a droga. E aí você depende do quê? De fazer quebra de sigilo bancário, fiscal, quebra de sigilo telefônica. Né? Depende de uma investigação que só um processo, né? A Polícia Civil e o Ministério Público, autorizado pela Justiça, podem fazer. Prefeito, o senhor está feliz que a Joyce Hasselmann foi apoiar o Pablo Marçal? Eu estou muito feliz, cara. Pelo amor de Deus. Isso aí é mesmo? A tranqueira danada. Essa é a simbologia da traição histórica, né? Você vê, ela teve mais de 1 milhão de votos com o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro foi para, sei lá, uma mixaria de votos. E não aprende, né? Não aprende. E ela está como candidata a vereadora agora, né? Se eu não estou... Está como candidata a vereadora no Podemos, que é um partido que, inclusive, faz parte da minha coligação. A gente falou muito de Pablo Marçal, falamos um pouco de Datena. Eu queria falar um pouco de Boulos. Porque eu quero entender, na tua avaliação, como é que a cidade de São Paulo vai ser governada pelo candidato do PSOL? Esse cara não vai ser prefeito da cidade nunca. Nunca. São Paulo não perdeu o juízo, né? Isso é um meliante, invasor, depredador. É uma pessoa de um escrúpulo muito baixo. Quem pega a Fiesp e depreda e fala que é pouco. Quem, 23 de setembro de 2015... O que estava acontecendo nessa data? Eu e ele. Eu estava na Câmara Municipal de São Paulo, na tribuna, trabalhando no Plano Municipal de Educação contra a ideologia de gênero. Eu fui o vereador que liderei o processo para tirar a ideologia de gênero do Plano Municipal de Educação. Ele estava nessa data invadindo o Ministério da Fazenda, em cima da mesa, fazendo algazarra. Então, olha, né? Setembro de 2015, onde eu estava, onde que ele estava. Como é que é dispare a atuação de um e de outro. Agora, em 2021, o MTST invadiu a Bolsa de Valores. Nós conseguimos elevar a cidade a uma capacidade de investimento que nunca aconteceu na história. Esse ano nós vamos ter 18 bi de investimentos. 2020 foram 4,1 bi. E por que a gente conseguiu isso? Aquele acordo que eu consegui com o Bolsonaro da dívida com o governo federal, eram 25 bilhões. Pagava 3 bilhões por ano, mas também a vinda de muitas empresas para cá. Paulo, 57 mil empresas saíram de outros estados e municípios e mudaram para a cidade de São Paulo. Abriram novas 458 mil empresas, só de 2021 até junho de 2024. Por quê? Ambiente seguro, segurança jurídica, combate à corrupção, desburocratização, ordem. Você imagina um cara desse. Que moral que um cara desse vai ter para pôr a ordem na cidade? O senhor acha que o Boulos não vai cumprir a lei, é isso? Ele já não cumpre. A vida inteira não cumpriu. E não tem moral. Você pega a questão de segurança. Segurança, Paulo, é o tema de maior preocupação da sociedade hoje aqui na cidade de São Paulo. Todos os institutos de pesquisa trazem isso. Que moral tem Boulos para falar de segurança? Ele é a favor da desmilitarização.
Se você pegar o plano de governo dele, aí dos últimos, inclusive quando foi candidato a presidente, está escrito no plano de governo. Está escrito no plano de governo, desmilitarização, em letras garrafais. Já escreveu, já falou, tem 1 milhão de vídeos que ele fala, né, a favor da desmilitarização, ou seja, acabar com a polícia militar. Eu sou a favor de uma polícia forte, bem armada, comprei fuzil para a GCM, valorizei, ampliei a operação delegada, que são os policiais militares que trabalham, a prefeitura que remunera, eram 400, hoje tem 2.400. No horário de folga. No horário de folga. Liberação de drogas. Ele já falou 1 milhão de vezes que é a favor da flexibilização da lei de drogas. Eu sou contrário, já escrevi artigo na Folha de São Paulo, já falei isso em tribuna. Então, tem uma série de questões que demonstram que ele não tem nenhuma moral para fazer nada. Então, o cara que pegou, quando teve a Copa do Mundo aqui, no nosso país, a gente ficava lutando para trazer coisas para cá, né? Para colocar a imagem da cidade positiva, gerar emprego, gerar renda. Ele sabotou a Copa do Mundo aqui no nosso país. Sabotou, colocava pneu na rua e punha fogo. Invade propriedade. Vou dar um caso concreto. Além da Copa do Povo lá, Nova Palestina. Aonde é a Nova Palestina? Um local de invasão do senhor Guilherme Boulos. Boimirim, do lado da represa Guarapiranga, 2013. Eles invadem uma área privada, arrebenta, tira todas as árvores e coloca lá. Saiu várias matérias, tem um monte de matéria aí, de televisiva, impressa. O que aconteceu? O que aconteceu? Né? Qual é a situação hoje na Nova Palestina? Se alguém sair e for lá agora, nesse momento, tem lá uns 80 barracos de plástico preto e azul. Portanto, 2013 para 2024, 11 anos. Que capacidade que um cara desse tem de falar de política habitacional, de segurança? Quem não respeita a lei não consegue ter o mínimo de moral. E aqui nessa cidade, qualquer cidade, né? Mas essa aqui que é a capital da economia do país, ela precisa ter muito forte, né, um prefeito que represente a segurança jurídica, a ordem. E esse cidadão, ele é totalmente o inverso disso. Totalmente o inverso. Quer dizer, atacou a polícia a vida inteira, né, foi preso por depredação, foi condenado. Então, é algo que não cabe com a nossa cidade. O senhor pretende aumentar o tom na campanha? Te pergunto isso porque o Boulos tem aí um histórico de radicalismo, embora ele esteja um pouco mais moderado, pelo menos nesse período eleitoral. E o candidato Pablo Marçal vem com um tom muito mais forte do que o senhor nesse enfrentamento em relação ao Boulos. O senhor pretende aumentar o tom? Eu não diria aumentar o tom, mas sempre colocar as coisas verdadeiras. Eu te falei aqui de alguns casos. Quando eu te falo do dia 23 de setembro de 2015, que o Boulos invadiu o Ministério da Fazenda e estava em cima da mesa, você pode pôr no Google, que tem todos os jornais tem a foto dele lá. Aliás, vai ser a primeira coisa que vai aparecer no Google. Quando eu te falo que ele invadiu em 2013, onde ele deu o nome de Nova Palestina, lá em Boimirim, ele invadiu, tem matéria e está lá hoje, uns 80 barracos, porque eu fui lá, de plástico preto e azul. Quando eu te conto que o MTST invadiu a Bolsa de Valores aqui em 2021, é porque invadiu, tem matéria, tem foto, é tudo comprovado. Então, a gente precisa colocar a verdade, quem é ele. Quando eu falo que ele tinha no plano de governo dele, que ele fala que ele é a favor da desmilitarização, tá lá, tá escrito. Quando eu falo que ele é a favor da flexibilização da lei antidrogas, ele já falou, ele fala abertamente. Temos que liberar maconha. Então, é tudo real. O que a gente precisa fazer é colocar as coisas verdadeiras. O problema do Pablo é que ele fala coisas que não são verdadeiras. Ele mente, eu acabei de te falar. Ele saiu falando para todo mundo que eu me encontrei com Lula, para querer dizer que eu sou... Me chama de comunista, olha o nível de loucura do cara. Então, a grande preocupação, né, não é o tom, é a verdade. A gente tem que falar a verdade. E uma vez que você fala a verdade, né, aí a pessoa não tem que reclamar. Não tem nada que eu te falei aqui que não tenha 100% de verdade das coisas. O senhor se arrepende de não ter ido no debate? O senhor pretende ir nos próximos que tiverem? O que acontece? Quando a gente participou dos 2 debates, naquele dia eu tinha também uma sabatina na CNN. Eu sou prefeito. Você, né, tirar grande parte do seu dia. Você conhece a administração. Aquilo é uma loucura. É um monte de atividades. Eu também não posso ficar o tempo inteiro do meu dia focado em ficar dando entrevistas ou com atividades da política. Mas tinha uma outra preocupação também que se somou a essa, que era a questão do cumprimento das regras. A gente precisa ter o cumprimento. Essa agora da Gazeta, eles estão garantindo que cumprirão as regras. O jogo precisa estar equilibrado. Paulo, não pode
pegar aqui um time de futebol. Um joga com 11 jogadores, outro joga com 5. Não dá. Tem que ter os dois tem 5 ou os dois tem 11. Aí tudo bem, aí vai ganhar o melhor. Em condições iguais. Agora, se a pessoa vai, não respeita as regras, não, você pergunta, ele não responde. Eu preciso dialogar com ele. Eu quero entender onde é que vai ter o recurso para essas coisas, né? O que ele entende sobre o plano diretor. Né? Ele foi perguntado sobre ZEIS, não sabe o que é ZEIS. Como é que alguém... Eu preciso saber o que... Eu só tenho uma dúvida, prefeito. Como é que se dialoga com alguém que não quer dialogar? Porque, visivelmente, a estratégia que o Pablo tem exercido é uma estratégia de produção de conteúdo para as redes sociais. E a gente sabe como as redes sociais funcionam. Né? Uhum. Como é que o senhor vai dialogar com quem, de alguma forma, não quer esse diálogo e tem uma outra estratégia? Aí é que está a questão do debate. Que eu preciso chegar no debate e falar assim, o candidato, me fala sobre esse tema. Se ele não responder, eu vou voltar na minha réplica e vou falar, tá vendo? Ele não sabe. Ele não está aqui para discutir a cidade, ele está aqui para fazer corte para a internet. Então, e é verdade, não estou mentindo, certo? Se acontecer isso, né, eu estou retratando uma verdade. Então é isso. Agora, se ele responder, não, a minha proposta é essa, e a minha proposta é essa. Aí eu vou falar assim, bom, eu estou propondo isso, ele está propondo isso. Aí vocês escolham quais são as propostas que vocês querem. Essas propostas, eu estou garantindo que eu vou conseguir cumprir por causa disso. E aí a pessoa tem o direito. Essa é a verdadeira democracia, né? Tem o direito de responder. Que nem lá no debate eu perguntei para o Datena, o que você tem de proposta com relação à questão das mudanças climáticas, o que está acontecendo na cidade, a questão do meio ambiente. Plantar árvore. Pô, plantar árvore é brincadeira, né? Então é uma loucura, né? Então aí o Pablo falou, não, eu vou plantar, quanto é que ele falou lá? 600 mil árvores, né? O ano passado eu fiz um programa gigantesco, plantei 80 mil. Então é bonito, cara, mas tá bom, onde é que você vai arrumar? Qual é o recurso? Onde vai ser? Porque ele não conhece a cidade. Aliás, ele nem mora aqui, né? Nunca morou aqui, sempre morou em Alphaville. Então, uma pessoa que não conhece a cidade, não conhece o relevo, não conhece os bairros, não conhece a legislação, não conhece a necessidade. Então, vou fazer um prédio de 1 quilômetro de altura. Caraca. E aí, muda o que na vida de alguém? A prefeitura vai fazer? Não vai. Quem vai fazer é o privado. Ele fala que vai gerar 2 milhões de empregos. Como? Aonde? Não existe isso de desempregar na cidade. E as pessoas poderem ver que elas estão sendo enganadas. É como eu falei no começo, ninguém gosta de ser enganado. Até agora, eles não têm noção se aquilo é uma verdade, uma mentira. No debate, eu vou poder ter essa possibilidade de falar assim, olha, isso que ele está falando, isso é uma coisa lunática. Não existe. Por quê? Por causa disso. Prefeito, todo final da entrevista a gente faz uma pergunta para os candidatos que é a mesma. Qual que é o sonho para a cidade de São Paulo nos próximos anos? Paulo, o sonho da cidade de São Paulo é que ela continue sendo essa cidade da oportunidade, gerando emprego e renda. Nós estamos batendo recorde na geração de emprego e renda. Nós temos agora o menor índice de desemprego desde 2015. Ano passado foram 129 mil empregos no saldo positivo entre admissões e emissões. Esse ano está melhor ainda. Até junho foram 107 mil empregos no saldo positivo. Isso é dado CAGED, dado oficial. E é isso que a gente precisa continuar fazendo. Trazendo as empresas para cá, abrindo novas empresas, né? Porque a grande ferramenta para a diminuição da desigualdade social é oportunidade de emprego e renda. As pessoas terem oportunidade. A gente aumenta a arrecadação, mesmo que eu só tenha diminuído impostos, aumenta a arrecadação, esse recurso volta para a sociedade e é isso que é importante. E é por isso que eu quero pedir para as pessoas para que votem no 15, São Paulo para frente, cuidando de 15, São Paulo para frente, cuidando de gente, votando no 15, que é o que a gente vai continuar fazendo com muita segurança, seriedade, tranquilidade, pés no chão e São Paulo avançando. Prefeito, muito obrigado, viu? Nós vamos ficando por aqui e a gente se vê nas próximas conversas. Não esquece do like e compartilha esse vídeo depois. Valeu!